Olá, bem-vindos ao podcast Space Bar do Venturos. Me chamo Antônio, sou designer sênior aqui no Venturos. Olá pessoal, eu sou o João Anunciação, sou analista de desenvolvimento e juntos nós somos os hosts do Space Bar. Hoje gostaria de apresentar aqui nossos convidados, primeiramente Erickson Fonseca. Por favor, Erickson. Opa, olá pessoal, tudo bem? Eu sou Erickson da Fonseca, trabalho aqui no Venturos como Head de Cloud Computing. Além do Erickson, a gente tem aqui conosco o Renato, nosso primeiro convidado externo. Você poderia se apresentar, Renato, falar um pouco de você, por favor? Opa, claro. Gostaria aí de primeiramente agradecer vocês aí da Venturos, pessoal, pelo convite. Eu sou Renato Groff, atualmente sou Microsoft MVP, assim como Erickson, né? Trabalho com tecnologias Microsoft aí há quase 20 anos, né? Principalmente com .NET, e depois em 2015, 2016 eu comecei a ter maior contato com Azure, né? E até lembrando aí de uma iniciativa que eu mantenho junto com o Erickson, né? Nós somos organizadores do Campinas.net, né? Uma comunidade sobre .NET aí, mas que aborda outras tecnologias também na cidade de Campinas, inclusive uma comunidade aí que conta com bastante apoio da Venturos, né, Erickson? Exatamente, o Venturos apoia bastante a gente aí, cedendo o local, ajudando a gente aí, às vezes com coffee. A Covid atrapalhou um pouquinho, mas a gente está voltando aos poucos aí. Em breve a gente vai ter bastante coisa legal aí. Obrigado pela apresentação, Renato. O tema de hoje, né, vai ser Cloud Computing. A gente queria falar uma tecnologia que revolucionou bastante a vida das pessoas e das empresas, né? Principalmente na pandemia, teve um crescimento. Então eu queria que vocês explicassem um pouco o básico sobre o que é Cloud Computing. Legal. Vamos lá. Se eu for pegar uma definição assim, bem Wikipedia, né? Cloud Computing seria a disponibilidade sob demanda de recursos de computação. Seja armazenamento de dados, capacidade em computação, rede, sem a necessidade de eu ter que gerenciar ativamente tudo isso. Claro que eu consigo depois de outras maneiras, a gente vai falar no decorrer do podcast, mas basicamente seria eu conseguir sob demanda recursos de computação, como se fosse, entre aspas, um aluguel. Você quer dar uma complementada, Groff? Sim, eu acho que é uma boa analogia, né? Imaginando até mesmo, né, quando você viaja, né, principalmente para um lugar mais distante, você não levaria seu carro, você aluga um automóvel aí junto a alguma rede, né? E com a nuvem acaba acontecendo o mesmo, né? Você não tem controle físico lá da infraestrutura que você utiliza, mas você consegue fazer uma série de operações, né, de acordo com o que o cloud provider, né, aquela empresa que você está contratando serviços em nuvem, te oferece. Essa seria mais ou menos a definição do que é cloud. Agora, falando assim em relação a que mudanças a cloud computing trouxe para empresas, aí já é um assunto bem assim, bem, como eu posso dizer, bem recheado de opções. Eu acho que, na verdade, assim, a principal melhoria que a cloud trouxe para as empresas, indiscutivelmente, no meu ponto de vista, né? Depois o Groff pontuou dele, é a parte de escalabilidade e a capacidade que você tem de você conseguir requisitar exatamente aquilo que você precisa sob demanda. Então, o que é isso, né? Primeiramente, hardware custa caro, né? Se ir lá montar um servidor ou um parque de servidores custa caro, hardware deprecia e tem outros custos embutidos que ninguém coloca, que é, por exemplo, ar-condicionado, rede elétrica, segurança física mesmo do servidor, né? Se alguém ir lá entrar, roubar, enfim. Então, todos esses são custos que muitas vezes as pessoas elas não colocam. Elas simplesmente olham assim, para eu comprar o servidor custa tanto, na nuvem custa tanto. Mas na nuvem é mais barato, mas eu não tenho o servidor propriamente dito. Aqui eu vou ter do meu lado, aqui eu tenho controle sobre ele. Então, esse é um ponto que as empresas começaram a perceber que a conta não é só essa, né? A conta você tem que colocar outras coisas que o provedor cloud te fornece por padrão. Mas a principal
o principal ponto aqui de mudança que trouxe para as empresas, sem sombra de dúvida, no meu ponto de vista, como eu disse, foi a escalabilidade. Acho que todo mundo lembra, as pessoas, pelo menos eu que sou mais velho, lembro, a primeira Black Friday que teve no Brasil. Tipo assim, você entrava nos sites, os sites não carregavam, porque era tanta gente acessando, né, que os sites não estavam dando conta, os servidores não estavam dando conta de conseguir gerenciar essa quantidade de requisições. Então, se você não tem uma estrutura em nuvem e você quer fazer uma escalabilidade nesse sentido, você precisa de mais hardware. Só que assim, muitas vezes o que ocorria? Eu pegava lá, comprava um puta tanto de servidores, só que para usar, sei lá, uma semana. Né? Que a Black Friday no Brasil dura, na verdade, uma semana praticamente, né? A semana toda, né? E aí depois esse servidor ia ficar totalmente subutilizado. Então o investimento era muito alto em relação a isso. Então a nuvem, nesse sentido, para mim, a maior revolução é eu conseguir fazer, ou melhor, utilizar de acordo com o que eu preciso. Então, se eu vou ter uma semana inteira de Black Friday, então eu vou utilizar uma quantidade maior de servidores durante essa semana. A hora que a demanda cair, eu posso desligar esses servidores e eu paguei pela semana que eu usei mais. Depois a minha aplicação volta ao normal. Sem contar possibilidades de escalabilidade automática. Eu estou colocando a Black Friday porque é um lugar, Black Friday e Natal são dois pontos que os marketplaces principalmente estouram de vender, né? Onde tem mais acesso e tal. Mas isso pode ser utilizado para tudo. Por exemplo, sei lá, vai ter o dia dos namorados, por exemplo. Então, não é um dia que vende tanto quanto a Black Friday, mas vende bem. Então, eu posso ter vários thresholds que eu configuro. Eu quero que quando bater tanto de memória ou tanto de CPU, eu vou escalando isso automaticamente. Conforme isso diminui, eu vou desalocando essas máquinas. Então, você consegue gerir muito melhor o seu negócio, consequentemente o seu dinheiro. Esse, para mim, assim, é a principal mudança que teve, assim, a principal revolução em relação à cloud para mim foi essa, assim. O que você acha, Groff? Sim, eu acho que é bem por esse lado que você comentou, né? E é um ponto até, a gente vai falar mais sobre isso ao longo do podcast, né? O pessoal muitas vezes compara o custo que tem de cloud, mas esquece desses vários aspectos que você mencionou, né? Como que vai ser para manter um data center, né, fisicamente, on-premise, né, que se fala tanto, né? Poxa, você vai gastar com seguro, você vai gastar com segurança patrimonial, tem a questão de energia também, a conta de energia tende a ser alta. Outro ponto, e se tiver um blackout na região que você está, né, você pode ter lá um no-break, ter até mesmo um gerador, mas tudo isso é um custo que acaba incidindo. Muitas vezes o pessoal não coloca isso na ponta do lápis e daí fala, mas parece que esse serviço na nuvem fica mais caro. Na verdade, não. A médio e longo prazo, você consegue, em muitos casos, detectar uma redução de custo bastante acentuada, né? Mas é o tipo de coisa que exige que você leia sobre aquele serviço que você está contratando, que você faça simulações. Para fazer simulações, como que você pode estar colocando isso e vendo quanto você gastaria? Um caminho é você utilizar as calculadoras de serviços. Se você pegar grandes nuvens aí como Azure, AWS, Google Cloud, praticamente todo serviço disponível para ser contratado é uma calculadora. Então você coloca quanto que você quer de capacidade computacional, né? E avalia qual que vai ser esse custo, né, ao longo do tempo. Só que muita gente não faz isso, simplesmente entra lá num portal de uma solução de nuvem, né, seja o Azure, AWS, Google Cloud, DigitalOcean ou outra solução de mercado, cria os recursos, né, depois passado 1 ou 2 meses, vem uma conta alta e a pessoa se assusta e muitas vezes até é meio que forçada a abandonar, né, essa migração aí para a nuvem. Esse é um ponto interessante, Groff.
Inclusive, eu até escrevi um artigo para o Venturus falando exatamente assim, que na verdade, muitas vezes a nuvem ela sai cara porque você está usando ela de uma maneira equivocada, né? Muitas vezes é exatamente o que você falou, a pessoa cria um serviço, move a workload que ela tem, só que ela não faz um segundo passo, que é remodelar ele, ou entender que tem serviços na nuvem que são gratuitos até, se você quiser utilizar. O Azure mesmo fornece uma gama de serviços gratuitos, eterno assim, né? Pelo menos até o presente momento aqui da gravação. Hoje tem vários serviços que são eternamente gratuitos. Então, são situações que depois a pessoa olha e fala, putz, mas a nuvem é um absurdo de caro. Não, calma, peraí, vamos lá. Geralmente, claro que tudo depende de cenário, mas geralmente, no passar do tempo, a nuvem geralmente ela é mais econômica e ela se paga muito, assim. Mas claro, isso varia sempre de cenário a cenário. Uma coisa que o pessoal se esquece também é quando você mantém a infraestrutura física, você precisa rodar updates, então muitas vezes você vai fazer essas atualizações fora do horário, você vai pagar hora extra para a equipe que está mantendo isso, você vai ter que comprar hardware também periodicamente, né? E é um custo que muitas vezes você não consegue prever a médio prazo, mas que vai acontecer. E se você comparar com quanto você poderia ter economizado na nuvem, daí você realmente chega à conclusão, fala, olha, eu tinha que ter analisado diversas variáveis para finalmente conseguir mostrar que eu estou gastando mais do que utilizando esse tipo de solução, esse tipo de recurso na nuvem. Perfeito, Groff. Assim, a precificação, então, vai variar bastante, mas varia também de acordo com o provedor, né? Porque eu imagino, quando você deu até o exemplo de um aluguel de carro, e aí depois o Erickson citou esse caso da Black Friday. Então, só para deixar bem claro, não é que o cara está alugando o equipamento e vai chegar o equipamento lá no escritório dele, ele vai ter que instalar e vai ter toda aquela coisa. É um negócio bem assim, você aluga ou uso, né? Você vai deixar preparado o seu acesso para utilizar aqueles recursos de forma remota, né? De forma virtual, vamos dizer. E assim, você vai usar de acordo com a sua demanda. Seja por um período curto ou por um período longo, se a demanda aumenta, você ocupa mais recursos, se a demanda diminui, você ocupa menos recursos. Mas o papel do profissional que trabalha com cloud computing está em fazer essas configurações, saber que recursos que eles vão usar, ou é algo muito natural, do tipo, automaticamente esses recursos que você vai precisar, eles já vão sendo alocados automaticamente? Como que funciona do ponto de vista do profissional? No caso, se você não quer ter uma equipe de TI que vai ficar mexendo com esses recursos, com o servidor e updates, instalação de hardware, você tem que ter alguém que vai fazer isso para você, para que você possa utilizar. Vamos colocar nesse exemplo de uma empresa que quer ter o site dela utilizando esses serviços. Você tem que contratar um profissional que vai fazer isso direitinho, né? Se puder explicar melhor como que é essa dinâmica. Vamos lá. Sim, primeiro, sim, você não vai receber um servidor, nada disso, né? Você aluga ele você aluga, né, entre aspas, né? Você tem essa disponibilidade sob demanda através da internet. Você vai lá, acessa, você tem o provedor, seja que a gente mencionou, né? A gente sempre bate nessa tecla Azure, AWS, Google Cloud são os maiores hoje, né? Tem N outros, mas esses três são os três maiores. Então você vai ter uma conta lá, você escolheu um deles, e você precisa de uma máquina virtual, você precisa de um banco de dados, você precisa de um storage, o que quer que seja, você vai lá, você cria esse recurso e ele fica lá disponível para você, mas através da internet, de uma rede. Você não vai receber nada na sua casa, né? Em relação a como isso funciona, aí a gente tem várias maneiras, né? A gente pode até eu vou já puxar assim mais ou menos a ideia de como funciona a nuvem, que assim, hoje a gente tem algumas opções de nuvem, seja híbrida, pública ou privada, né? A pública seria a nuvem
padrão AWS, Azure, Google, DigitalOcean, etc. Essa é uma nuvem pública, você vai lá, cria uma conta, acessa, cria o recurso que você precisa, ponto final, e vida segue feliz e contente. A nuvem privada, ela é uma nuvem que você pode criar uma nuvem, só que os recursos de computação dessa nuvem é exclusivamente de uma única empresa. Quando você está usando uma nuvem pública, se você não coloca que você, por exemplo, você pode criar um recurso isolado, mas vamos dizer que você não precisa disso, você vai criar, sei lá, um banco de dados. Aliás, vamos pegar um exemplo melhor, uma máquina virtual, para rodar, sei lá, o Docker ou qualquer outra coisa. Na verdade, existe um servidor que está virtualizando essa máquina virtual que você criou, só que tem outras N máquinas virtuais de outros clientes do lado. Você não sabe que tem e o cliente que está usando também não sabe que você tem. Você só enxerga aquilo que você está usando. Quando você tem uma nuvem privada, você pode... fisicamente, você pode ter um data center... hospeda, né, um provedor de serviço terceirizado, e aí você consegue fazer uma nuvem sua. Aí aquela nuvem sua é específica para você. Você consegue utilizar ela exclusivamente. Entretanto, o custo é muito maior, porque você tem que montar muito mais coisa. Aí demanda também profissionais capacitados também, porque vai custar um pouco mais caro. Uma coisa, hoje, profissional de nuvem está difícil de encontrar, independente de qualquer nuvem que seja. Principalmente a nuvem pública, que é mais fácil, você já não encontra. Então, para a nuvem privada, quase impossível de você conseguir achar alguém para fazer, porque a demanda realmente, isso seria para uma instituição monumental, gigantesca, né? Para a maior parte dos casos, a nuvem pública resolve. Mas tem uma terceira nuvem também, que é a nuvem híbrida, que ela combina algumas coisas eu quero estar dentro do meu data center, então, sei lá, eu tenho dados que eu não quero colocar na nuvem. Esses dados são muito sensíveis, eu não quero pôr, quero deixar aqui. Então, fica na minha rede local, no meu data center local. E tem outros serviços que eu utilizo a nuvem. Então, você faz uma nuvem híbrida, tá? Então, você consegue... essa é a maneira mais flexível possível de se utilizar a nuvem. Você utiliza a parte de on-premises do que você precisa e a parte de nuvem o que você precisa. Baseando nisso, a gente tem 3 modelos, né, de serviços que a gente pode utilizar na nuvem, que é o IaaS, o PaaS e o SaaS. O IaaS de Infrastructure as a Service, ou serviço como infraestrutura, PaaS de Platform as a Service, ou serviço como plataforma, e SaaS de Software as a Service, serviço como software. Então, se você, assim, para quem quiser saber mais e fica até mais fácil visualizar, se você colocar no Google, literalmente, IaaS, PaaS e SaaS, vai aparecer 200, 500, 1000 imagens explicando tudo pintadinho, arrumadinho, qual é a diferença entre eles. Então eu vou dar um overview aqui, depois o Groff pode me complementar também. Mas essa é uma coisa que eu acho legal depois encorajar vocês a pesquisarem lá, porque vai ficar muito mais fácil de enxergar isso visualmente, tá? Então imagina assim, quando a gente fala on-premises ou on-site, a gente está falando que você tem o seu servidor local. Você foi lá, você comprou servidor, você mesmo está instalando seu storage, sua rede, aplicação, dados, etc. e tal. O primeiro modelo que surgiu na nuvem, isso foi quando a nuvem começou, o primeiro modelo foi o IaaS de Infrastructure as a Service, que é o serviço como infraestrutura. Então, nesse tipo de serviço, o seu provedor de nuvem pública, ele vai controlar virtualização, servidor, armazenamento, rede. Tudo isso ele abstrai para você. Você vai ter que focar só em aplicação, dados, se precisa atualizar algum tipo de runtime, algum middleware, sistema operacional. Até o Groff mencionou ali um dos pontos, né? Às vezes você tem que aplicar um patch de segurança, de correção do seu sistema operacional, seja Linux, seja Windows. Quando você tem um serviço IaaS, toda essa primeira camada é abstraída. Mas, entretanto, se você precisar aplicar um patch, você vai ter que acessar, atualizar isso daí e tal. Tem outras maneiras automatizadas de fazer, claro, mas eu acho que não entra no conjunto desse podcast, vai ficar muito longo. Mas esse seria o primeiro passo, né? A parte boa de você ter o IaaS é que você tem o maior controle. Então você tem a sua VM, tem as imagens prontas, você pode instalar o que você quiser, você pode fazer da maneira que você quiser, uma máquina virtual que você tem na nuvem. Quando a gente passa para o PaaS, né, de serviço sob
de plataforma como serviço, o seu provedor de nuvem, ele abstrai praticamente tudo para você. Runtime, middleware, sistema operacional, você não se preocupa mais nada com isso. Ele faz tudo isso para você automaticamente. Você só tem que se preocupar com a sua aplicação e onde você vai armazenar os seus dados da sua aplicação. Só. Todo o resto, o provedor de nuvem vai fazer isso para você. Então, o go-to-market da sua aplicação muitas vezes é muito mais rápido, né, nesse sentido. Por último, software as a services, serviço como software. Nesse caso aqui, você simplesmente aluga mesmo, assim. Você paga uma licença. O maior, assim, acho que para exemplificar de maneira mais fácil, por exemplo, o Office 365. Ele é um software as a service. Você não vai lá programar o Office, programar o Word. Você pega aquele serviço, você nem sabe onde que ele está alocado, você sabe que você acessa pela internet, loga lá, faz seu login, vai ter Word, Excel, PowerPoint, o que quer que seja, dependendo do seu nível de assinatura, e você utiliza ele. Esse seria um exemplo de SaaS, tá? Que eu resumi bastante, não sei se o Groff quer me complementar aí, Groff. Sim. Um ponto, você falou bastante sobre a parte de nuvem privada, né, e depois complementou com a híbrida. A nuvem privada, ela trabalha num modelo um pouco diferente, porque quando você contrata esse tipo de serviço, você geralmente tem isso oferecido também por essas nuvens públicas grandes, né, que já foram citadas, Azure, Google Cloud, AWS, só que você tem que comprar um hardware específico que foi projetado especificamente para aquela nuvem. No caso do Azure, se eu não me engano, acho que empresas como HP, Dell fornecem esse tipo de hardware, né, o Azure Stack. E claro, você vai manter daí um data center com essa infraestrutura. Então, claro, você vai precisar pagar pelo uso do serviço junto à empresa que disponibiliza ele, e ainda vai ter essa questão do hardware, né, que você adquire junto a um parceiro dele que fornece essa infraestrutura. E a nuvem híbrida, né, acaba combinando essas duas opções, né? E é interessante que empresas grandes acabam, em muitos casos, trabalhando com uma estrutura mais híbrida, né? Por quê? O que leva alguém a manter uma nuvem privada? Muito provavelmente tem alguma legislação por trás que force esse tipo de situação. Muitas vezes você pega o próprio exemplo do Brasil, que tem LGPD, mas fora do Brasil, pegar a Europa, tem GDPR, enfim, você tem uma série de regulações na área financeira, principalmente, não se resume só a LGPD, tem uma série de convênios, normas, certificações de privacidade, segurança, e pode ser que a legislação de algum local em que a sua empresa atua force você a manter aqueles dados que são manipulados na sua estrutura física, e isso acaba contribuindo para a adoção aí de um modelo híbrido ou eventualmente até uma nuvem privada. É interessante porque o próprio Azure, né, pegando ele como exemplo, tem um data center de Azure dedicado para o governo dos Estados Unidos. Então, eles utilizam a nuvem. Não é um data center que você consiga criar recursos, isso não está aberto para o público, mas existe isso. Na China, por exemplo, que todos sabemos que tem uma série de normas, tem um controle bastante rígido por parte do governo do país, a Microsoft, por exemplo, opera com um parceiro chinês. Então, esse parceiro chinês oferece os serviços do Azure, só que a Microsoft não tem controle direto, né? Isso, claro, por conta de toda a legislação chinesa. Então, essa parte de nuvem híbrida e de nuvem privada, em muitos casos, vai estar atrelado à legislação e até mesmo órgãos governamentais que, por conta de privacidade, envolver até questões estratégicas do país, acabam utilizando uma nuvem privada em órgãos governamentais, né? Perfeito, Groff. É isso aí. Se não me engano, se não mudou na China, acho que é a 21 ViaNet que fornece o serviço do Azure. Só se mudou ou não, mas eu acho que é isso.
Inclusive tem um outro ponto também, que até já foi falado um pouco antes aí no podcast, o João inclusive comentou sobre isso. Você falou de PaaS, de IaaS, de SaaS, e assim, quando você tem uma equipe reduzida, né, e de repente você nem tem um time de infraestrutura dedicado para cuidar disso, um time de DevOps, é bastante comum. Isso principalmente em startups, empresas que estão começando, que o pessoal privilegia aí um modelo PaaS, né, porque você tem um trabalho menor aí de gerenciamento, o que não significa que é criar o recurso e largar lá na nuvem, né? Exatamente, né? Ele fornece. Você só vai precisar se preocupar com os dados e com a aplicação que você está construindo, mas foi muito bem pontuado que você colocou, né? Não é simplesmente criar, largar lá e falar, vamos ser feliz, que demanda você observar, ver se está performando de maneira correta, se está funcionando como deve. Então, assim, mas sim, geralmente esse é o modelo mais. Principalmente por startups, né? Quando quer começar, esse é o modelo mais fácil, porque ele te dá um go-to-market mais rápido. E sobre assim, a segurança da tecnologia, a computação na nuvem é segura? Como que está essa questão hoje em dia? Então, vamos lá. A parte de segurança, eu vou pegar aqui o Azure como exemplo, né? Ele segue, assim, os mais rígidos controles de normas internacionais. Então, ISO 27001, ISO 27018, SOC 1, 2 e 3, MTCS, CNS. Então, assim, ele tem uma gama gigantesca, enorme de normas que são aplicadas à nuvem em questão. Então, assim, sem contar a quantidade, se não me engano, no site da própria Microsoft, que são mais de 3.500 pessoas só para cuidar disso. Então, assim, eles. Dependente, eu conheço mais o Azure, mas a AWS, Google Cloud é a mesma coisa, assim, eles investem muito nisso. Então, assim, é muito pouco provável, né? Assim, obviamente não existe nada impossível nessa vida, mas é muito pouco provável que alguém consiga invadir e derrubar a rede inteira da AWS, do Azure, do Google Cloud. Muito provavelmente o cara que está querendo aprontar alguma em relação à segurança, ele está focado na sua aplicação e não no Azure ou na AWS, né? E esse é outro ponto interessante que você tocou, porque assim, quando a gente está. Muitas vezes, quando a gente vai fazer aplicações, esse é um fato, infelizmente, real. A segurança as pessoas só lembram quando dá problema, né? Quando o site foi invadido, o aplicativo foi invadido, alguma coisa deu problema. A pessoa vai lembrar de segurança. Então, a segurança, infelizmente, ela é muito negligenciada em desenvolvimento de software. De novo, né? Não estou generalizando que todo mundo faz isso, não é isso. Mas boa parte isso acontece, eu falo isso por anos de experiência aí vendo software ser construído. Uma parte boa da nuvem, além de todas essas normas que ela já tem por padrão, né? Ela fornece diversos serviços de segurança que você consegue configurar dentro da sua aplicação. Então, por exemplo, você pode colocar lá, no caso da AWS, você pode pôr um AF na frente para tentar bloquear alguma coisa. No caso do Azure, tem o ataque preventivo de DDoS. Então, são vários recursos que estão lá prontos para você. Você só vai lá, simplesmente coloca e faz uma configuração bem simples, isso óbvio, partindo do princípio que você vai fazer uma coisa mais trivial. Claro que todo recurso, não é aquela coisa, grandes poderes, grandes responsabilidades. Todos os recursos dão uma gama infinita de você fazer configuração. Você pode bloquear IP, liberar só um IP específico para acessar seu banco de dados, criar rede privada. Então, assim, em nível de segurança da cloud em questão, infinitas normas, eles têm um monte de normas que eles seguem, e a respeito da sua aplicação em questão que você está construindo, né? Tem N serviços aí disponíveis para você deixar a sua aplicação mais segura, mas eu falo, geralmente o cara que está tentando aprontar alguma, ele não está preocupado em tentar derrubar a AWS ou Azure, ele está preocupado em atingir a sua aplicação, porque é muito mais fácil, ele sabe que vai ter várias brechas de segurança em relação a isso. Sim.
Inclusive, assim, o fato de você estar contratando algo do Azure, da Amazon, da Google, né, cria a falsa impressão que, mas é um ambiente seguro. Mas, assim, tem uma série de coisas, como o Erickson comentou, que envolve explorar brechas nas aplicações, né? Então, muitas vezes o pessoal, mas eu estou utilizando um serviço PA, já tem certificado digital. Mas não é só o certificado digital, HTTPS na comunicação. Você precisa colocar algum mecanismo de autenticação. Muitas vezes o pessoal tem utilizado autenticação em 2 fatores, então você tem serviços na nuvem para cuidar desse tipo de coisa, né? Pegar aí, sei que o Erickson também tem bastante experiência com Azure, né? Tem até mesmo um portal de compliance do Azure, um portal que analisa questões de segurança, né? Dentro do portal do Azure você consegue também avaliar, o próprio Azure avalia a sua subscription e dá um score daí, envolvendo questões de segurança aí dos recursos que você utiliza. Então são coisas, né, que você precisa estudar a respeito, né? Claro, essa parte de segurança e compliance envolve também questões legais. Então, quando cai no terreno de normas, legislação, obviamente que se você está numa empresa grande, você vai ter uma área jurídica que trata disso, né? Mas é um pouco ilusão você achar, beleza, eu estou utilizando aqui serviços do Azure, ou da AWS, eles oferecem um mínimo de segurança é suficiente. Não. Você precisa se preocupar bastante com a parte de aplicação, justamente porque a aplicação é algo que você desenvolve praticamente do zero, né? E o próprio cloud provider ele enfatiza essa questão que a segurança é uma questão compartilhada. Da parte dele de infraestrutura, ele está sempre tentando oferecer o maior nível de segurança possível, mas se você tem uma aplicação que foi desenvolvida e tem uma série de pontos falhos, não tem como fazer milagre, né? Perfeito, Groff. Exatamente. É justamente isso que o Renato falou mesmo. Inclusive, a título de curiosidade, no projeto que eu estou trabalhando, a gente estava fazendo uma investigação num problema e por isso tinha alguém do lado do back-end analisando as requisições que a gente estava fazendo e começou a notar o uso de algumas requisições estranhas e foi ver realmente eram uma tentativa maliciosa aí de invasão, tentando pegar credenciais, alguma coisa, e a gente teve que tomar algumas ações na aplicação para tomar essas medidas de segurança para melhorar. Então, o lado, apesar de não ter acontecido nada demais, porque realmente do lado do servidor, do provider aí, do provedor da nuvem estava coberto, não estava acontecendo nenhum problema, mas para evitar que chegasse num ponto em que conseguissem atingir alguma coisa, a gente teve que tomar ações nas aplicações. Então, a gente entende que o lado da segurança realmente está coberto do lado da nuvem, justamente por esses pontos que vocês levantaram, mas a porta de entrada para muitas brechas acaba acontecendo no desenvolvimento mesmo das nossas aplicações, né? E falando nisso, acredito, então a gente tem essa preocupação com segurança, mas existem outros medos, né, em termos do uso de cloud, apesar de já termos citado aí legislação e segurança e tudo mais, existem outros medos que vocês enxergam quando vocês estão tratando como profissionais do ramo de cloud? Qual que seria seu maior medo, Erickson? Eu acho que geralmente o medo, assim, na verdade, assim, até um preconceito que as pessoas têm na hora de dar conta, né? Quer ver um exemplo disso? Se você acessar aí tanto o Azure quanto o AWS, você vai lá, você faz o cadastro, você vai ter uma série de serviços gratuitos. O Azure oferece um crédito e depois tem 25, acho que são 25 serviços que são gratuitos eternamente. Mas você tem que pôr o seu cartão de crédito. Por quê? Se você
criar algum recurso, né, algum serviço que demande, gere algum custo, vai ser debitado do seu cartão de crédito, né? E o fato de você ter que colocar o seu cartão de crédito, a galera já não faz o cadastro, né? Porque rola o medo mesmo. Eu concordo, né? Não tô falando que tá errado, não. Realmente. Ele tem medo de fazer uma besteira lá, né? Exatamente. O cara faz uma besteira e aí, putz, vê uma conta absurda, né? Então, apesar que se você fizer alguma besteira e você pedir para rever o valor, se eles identificarem que foi uma falha, foi sem querer, eles devolvem mesmo o valor assim. Mas eles vão fazer uma série de análises para ver se não foi sacanagem, enfim. Se for bobeira, realmente eles devolvem o valor. Eles falam, eu vi que você nunca gastou X, de repente você gastou $1.000. Tipo, não, eu vi que você fez alguma coisa, eles vão lá e devolvem sem problemas. Mas eu acho que para empresas em questão mesmo, é essa parte do custo mesmo, né? Como a gente falou desde o começo, né? Às vezes a empresa, ela olha, ela fala, putz, eu tô com o meu servidor aqui do lado, é aquela sensação de que, eu tô com o servidor, de abraçar o servidor, né? Ele tá aqui do meu lado, meus dados estão aqui, eu tô colocando na nuvem, num lugar que eu não sei onde fica, uma coisa totalmente abstrata. Então, acho que esse é o medo, né? O medo de ser algo, assim, totalmente abstrato, de você não conseguir enxergar fisicamente, né, aquilo, e aquela falsa sensação de que a nuvem é mais cara, né? Lembrando, a nuvem é um serviço disponível. Dependendo do que você fizer, ela vai ficar muito, muito, muito cara mesmo, né? Ela vai ficar realmente absurdamente cara. Mas a nuvem, como a gente mencionou, eu mencionei, o Groff mencionou, a longo prazo ela tende a ser mais barata. Às vezes nem a longo prazo, a curto prazo mesmo, ela fica mais barata. Isso, obviamente, vai depender do seu workload, da sua demanda, enfim. É que às vezes o cara também nunca colocou no lápis quanto que ele tá gastando com aquele servidor que tá ali do lado, né? Ou às vezes custos invisíveis, né? Exatamente. E outra coisa, qual o custo se esse servidor der um pau? Estragou o servidor, queimou, ficou fora do ar. Quanto que isso faz você perder de receita se ele ficar uma semana fora do ar? E já aconteceu isso, não só pegando assim numa estrutura física que é mais propensa a acontecer, né? Mas é bastante comum o pessoal, até por conta dessa questão de custo, chegar com esse argumento. Ah, mas usar Azure, AWS ou Google é muito caro, tem um provedor X num país tal que sai mais barato. Tem uma série de questões aí que esse pessoal não leva em conta. Primeiro, onde que está o data center? Porque tem a questão da latência, né? da comunicação. Né? Se você acessar os Estados Unidos, que não é o ideal, tem uma latência menor. Agora, se você acessar algo que está na Ásia, levando em conta até a questão de cabeamento submarino, das fibras e tal, pode ser que você perca em milésimos de segundos que para uma aplicação bastante crítica vai pesar, né? E eu dei esse exemplo também desse cloud provider que é mais barato, porque não vou citar obviamente o nome e tal. Quem é de .NET provavelmente já ouviu falar, mas em 2019 e acho que em 2020 esse cloud provider teve sérios problemas com ransomware, né? Pegou ransomware numa série de máquinas, os caras. Teve empresa que ficou 2 a 3 semanas. E isso, se você pegar Azure, AWS, Google Cloud como exemplos, isso não vai acontecer nunca. Significa que é totalmente infalível? Não. Esporadicamente já aconteceram problemas de indisponibilidade no Azure, na AWS, na Google Cloud. E é algo que, se ocorrer, vai levar aí 1, 2, 3 horas no máximo para ser resolvido. Né? Agora você imagine você ficar 2, 3 semanas com aplicações fora do ar. Né? Para muitas empresas pode ser o fim da empresa. Né? E outro ponto também que o pessoal acaba não considerando, né? E isso daí já envolve comportamento humano, né? Principalmente se você é um profissional da área de tecnologia, é bastante comum o pessoal ter um apego a tecnologias, como tem por times de futebol, né? E o cara fala, olha, eu uso a nuvem X,
e a nuvem Y está fora do ar. O cara sai correndo numa rede social, posta meme, posta piadinha. Isso daí, na verdade, está jogando contra toda a área de tecnologia, porque por mais que tenha crescido absurdamente aqui no Brasil o uso de nuvem, tem muita empresa ainda que não fez uma migração total ou sequer migrou para a nuvem. E isso acaba jogando contra. De repente, aparece a oportunidade de você vender um projeto em nuvem, né? E por mais que a nuvem que você utiliza você não tenha feito piada, mas aquela outra nuvem que você ironizou numa rede social, e o pessoal chega a fazer isso no próprio LinkedIn, o que é pior, né? Acaba jogando contra o trabalho de todo mundo aí que está nesse mercado de nuvem. Nossa, eu até desconhecia, viu, o Renato, esse tipo de prática, vamos dizer, antiética, assim, de falar mal de um provedor em detrimento do outro e causar isso, porque realmente prejudica a imagem da tecnologia como um todo, né? E o estágio de maturação que vocês acreditam que está hoje, cloud computing, de uma forma geral, vocês acreditam que já está mais maturado e agora a gente já tem uma demanda real para crescer, já está desacelerando essa demanda? Ou o horizonte é só de crescimento no longo prazo? Porque eu lembro que houve aquele boom há anos atrás que tudo vai virar cloud e de repente a gente entrou naquele vale da decepção que depois não é bem assim, nem tinha tanta demanda para isso, mal existiam provedores, aí agora a gente já começa a ter já um mercado mais estabelecido. Acredito eu que pela demanda que existe, que o pessoal já está achando normal ter cloud. Às vezes até estranho não ter cloud no ramo de tecnologia hoje. Qual que é a visão de vocês? Acho que a cloud ela vai continuar crescendo, né? Prova disso é que a própria China tem os servidores de cloud. O Groff mencionou, né, que o Azure é uma empresa terceira que faz esse trâmite com eles, mas a própria China tem as clouds dela, né? O Alibaba, se não me engano, a Huawei tem uma também. Então, assim, isso só reforça que, assim, o investimento continua massivo, tanto os maiores provedores de nuvem, eles continuam criando zonas de disponibilidade no mundo todo o tempo inteiro. Então, assim, a expectativa é de crescimento. Em relação ao Brasil, assim, você pega Europa, América do Norte, né, Oceania, assim, a própria Ásia até alguns pontos, eles já estão assim um passo um pouco à frente, né? Eles já usam mais o serviço PaaS e menos o IaaS. O Brasil ainda é o que eu falei que foi até o artigo que eu escrevi para o Venturos. Hoje no Brasil, as pessoas ainda utilizam mais o IaaS do que o PaaS. A maioria das pessoas utilizam o IaaS. Por quê? Porque é o primeiro passo. A pessoa tem um legado no servidor local, ela vai, migra para o PaaS, que é a maneira mais fácil de fazer esse lift and shift. Entretanto, é o que eu sempre falo, você precisa ter o segundo passo, né? Primeiro você fez essa migração. Bom, beleza, agora o que eu consigo melhorar para pagar menos, para poder utilizar o recurso que a nuvem me oferece de maneira melhor e coisas nesse sentido. Então, assim, eu vejo a nuvem crescendo, eu acho que não vai retrair, eu acho que tende a aumentar. E eu acho que assim, o Brasil está caminhando bem, assim, para quem trabalhava com nuvem aí há um tempo atrás, sabia que no Brasil era super difícil ter projeto em nuvem, era uma coisa super esporádica, assim. Hoje a gente já vê que é uma realidade totalmente diferente, né? Muitas empresas, principalmente as startups, elas crescem na nuvem, é 100% cloud, né? Não só assim startups que eu falo relacionados à tecnologia, escritórios de advocacia já utilizam a nuvem não como ferramenta para fazer uma aplicação, mas para fazer o trâmite de documentos, muitas vezes, porque hoje, devido à pandemia, muitas vezes as empresas elas pulverizaram um monte de lugar, né? O cara tem advogado, às vezes pegando o exemplo de escritório de advocacia, não necessariamente precisa estar todo mundo no mesmo local, o cara pode trabalhar em outra região ali, acessar tudo online e conseguir seguir o fluxo aí, né? Então, eu vejo, sem sombra de dúvida, que eu acho que
a tendência é de aumentar ainda mais o uso de cloud computing. Eu vejo essa demanda da tecnologia quando você começa a perceber a demanda por profissionais e esses profissionais estão ficando escassos, né? E é algo que você já tinha comentado. Profissional de nuvem hoje tá, assim, realmente achar uma agulha num palheiro. Tá, realmente é muito difícil mesmo. Tá totalmente em escassez no mercado. Tem um ponto aí até interessante, como o Erickson falou, cresceu bastante no Brasil a adoção de nuvem, né? Mas ainda lá fora, né, se você comparar, você vai ver soluções gerenciadas, PaaS, né, sendo mais adotadas, né? Aqui foi basicamente aquele processo de replicar o que você tinha fisicamente na nuvem, subindo VMs, né? E qual que seria o caminho, né? Muitas vezes a migração para a nuvem acaba exigindo, né, que você faça isso. Você não tem tempo hábil, não tem equipe para redesenvolver uma série de aplicações, mas um bom caminho, você já está com tudo na nuvem, novos desenvolvimentos. Procura utilizar alguma alternativa PaaS, alguma alternativa serverless, porque isso tende a agilizar a entrega dessas soluções, né? Você vai perceber o real valor desse tipo de serviço em nuvem, inclusive a redução financeira de investimentos aí que você vai conseguir adotando esses serviços, e até vai servir como um argumento para você conseguir convencer a área de gestão que aprova esse tipo de investimento a migrar aplicações, soluções antigas para algo mais moderno, né? Com certeza. Obrigado aí pelas respostas. Obrigado pelas respostas, pessoal. A gente está chegando no fim, né? Mas primeiro eu queria agradecer a vocês pela participação. E a gente está com um quadro aqui no podcast do Spacebar, né? Que se chama Space Indica. E no caso a gente quer que vocês indiquem, na verdade, não coisas relacionadas à cloud necessariamente, mas qualquer coisa que vocês estejam consumindo assim no momento. Pode ser algum jogo, algum serviço, algum livro, série, qualquer coisa que vocês quiserem indicar. Claro que se vocês quiserem falar algo relacionado ao assunto de vocês, também sintam-se à vontade. Bom, legal. Vamos lá. Bom, livro, eu estava lendo um livro deixa eu pegar o nome dele certinho aqui. Chama Entendendo Algoritmos. É um livro bem legalzinho, assim. Depois eu vou deixar o link. É um livro super didático, assim. Eu sei que não tem nada a ver com cloud, né? E apesar de eu trabalhar com cloud, eu gosto de ler algumas coisas de algoritmo também. É um livro super bacana, assim, para quem quiser comprar. Ele estava em promoção, tava por 20, 30 reais. E é um livro super legal, assim. É bem fácil de ler, explica toda a parte de árvore, grafos, buscas e afins, é bem legal. E sobre cloud, eu até vou só dar o início, o Groff com certeza vai me complementar. Para quem quiser, né, eu pontuei o Groff, todo mundo pontuou que assim, é falta de profissionais do mercado, né? Então, eu quero começar a trabalhar com nuvem, né? Putz, como é que eu quero aprender nuvem, como é que eu faço? Uma das maneiras mais fáceis de você aprender nuvem, primeiramente, perder o medo e fazer o cadastro numa nuvem, seja ela a sua escolha. Vai pedir o seu cartão de crédito, você põe lá e fique bem esperto para você, sempre que você usar um recurso, você apagar ele na sequência. Você nunca vai ser taxado por nada, sem contar os serviços que são gratuitos. Você pode ficar só nessa camada gratuita e ficar utilizando eles. Segundo ponto tem as certificações iniciais dos principais provedores de nuvem, né? Eu e o Renato, por sermos Microsoft MVP, a gente em Azure, né? O Renato até em Azure e Developer, a gente fez muito conteúdo da Z900, que é Azure Fundamentals, né? Então essa prova ela cai conceitos gerais de nuvem. Então se você estudar, né? Até depois eu vou deixar o Groff pontuar, a gente fez bastante conteúdo gratuito, né, para quem quiser tirar essa certificação. Essa certificação ela é mais tranquila para fazer. Eu não sei se ainda está gratuita, mas tinha várias certificações fundamentos que a Microsoft, se você assistisse o webinar dela, você ganhava um voucher para fazer. Não sei se ainda está disponível, mas tinha. Mesmo que não tenha, ela é mais barata que as outras. Ela acho que é $60 pro Brasil. Então, assim, eu acho que para quem quiser começar, é um pontapé fundamental.
Você vai aprender conceitos de nuvem, vai aprender escalabilidade, elasticidade, IaaS, PaaS e SaaS, nuvem privada, pública e híbrida. A gente só deu uma pincelada aqui, mas você vai aprender um pouquinho mais a fundo, nada muito a fundo também, mas um pouquinho mais a fundo. Vai aprender SLA, vai aprender custo operacional e custo capital. Assim, são coisas bem genéricas de nuvem, não é uma prova difícil de fazer. Vai te dar uma base excepcional para você começar a trabalhar com nuvem. Então, eu vou deixar o Groff finalizar, que eu tenho certeza que ele vai falar sobre isso também. Mas eu iria por esse lado aí. Se você quiser começar com nuvem e não sabe por onde começar, eu diria que é um caminho legal para você seguir aí. Sim, foi até bom que você lembrou, né, da Z900, o Exame Azure Fundamentals. Além de você ter uma visão geral do Azure, né, serviços específicos do Azure, você vai encontrar bastante conteúdo cobrindo conceitos básicos, né? Então a gente falou dos tipos de nuvem, privada, pública e híbrida. Foi falado de on-premise, né, que seria ambientes locais, questões aí de DevOps, tal, até mesmo alguma coisa de Cloud Native, que é um assunto que está em alta. Então, na Z900, você consegue ter uma visão geral de nuvem que vai ser útil para se trabalhar com qualquer nuvem. E você vai ver também um pouco do que o Azure oferece. Inclusive, o Erickson comentou, né, o preço no Brasil para essa prova é $300, mas a Microsoft já há algum tempo, tem um site que chama Microsoft Virtual Training Days, que periodicamente a Microsoft agenda treinamentos, né? Muitas vezes esses treinamentos são em inglês, mas é um inglês técnico que dá para se acompanhar. E participando desse treinamento, você consegue fazer essas provas na faixa. Você ganha um voucher com desconto de 100%. Então é uma boa pedida, né? Você economiza aí mais de R$300, né? Pelo menos no momento que a gente está gravando esse podcast, está nessa faixa, né? O dólar, todo mundo sabe que está sempre flutuando, né? Mas enfim, você economiza um dinheiro, né? Faz a prova, né? E é uma prova aí que tem reconhecimento não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, ok? Muito bom, obrigado pelas indicações, obrigado pelo papo, pessoal, foi muito enriquecedor. A gente trocou muitas ideias e eu acredito que tem muita coisa ainda para se discutir sobre cloud de uma forma geral. A gente ainda não chegou a gravar, a gente pode marcar outros episódios para discutir mais especificamente algum serviço, algum provedor específico e tudo mais. Então, agradeço demais a publicação de vocês, agradeço os nossos ouvintes, quem nos ouviu aí até agora, meu muito obrigado. E estamos sempre atentos aos feedbacks, aos comentários do pessoal. Quem quiser pedir para a gente gravar algum tema específico, dar sugestões, a gente está sempre aberto. Beleza, valeu pessoal, abraço, até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal, muito obrigado. Valeu!